Bom dia pessoal, é o Marco aqui. Eu resolvi fazer um vídeo bem curtinho aqui, só para mostrar para vocês uma funcionalidade do Windows 10. Só nas mais recentes, nas atualizações mais recentes vocês vão ter isso, mas já existe há algum tempo e é muito útil em uma série de aspectos. É a opção de você conseguir rodar o Linux embutido dentro do Windows. Então, é diferente de uma máquina virtual. Aqui é mais, você pode encarar isso mais como sendo um container dentro do Windows rodando Linux. E o legal disso é que a Microsoft disponibilizou uma série de distribuições que você pode rodar dentro desse formato. É quase que um Linux full dentro do Windows. Ele não tem todas as funcionalidades, algumas coisas, por exemplo, especialmente as que dependem mais da parte de hardware, elas não vão estar disponíveis, mas para uma série de coisas é muito útil. Por exemplo, Ansible, não existe hoje uma versão Ansible para Windows, então você precisa de uma plataforma Linux ou alguma outra compatível com Ansible para rodar a ferramenta. E usando essa abordagem que eu vou mostrar para vocês hoje, vocês conseguem, por exemplo, rodar Ansible nativamente dentro do seu Windows 10. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Eu estou gravando aqui minha tela. A primeira coisa que vocês precisam fazer é habilitar essa opção dentro do Windows 10 de vocês. Eu vou ser sincero, não tenho certeza se todas as distros do Windows suportam isso. A minha aqui é a Windows 10 Professional, eu não sei se a Home, por exemplo, tem isso, eu acho que sim, mas basta vocês investigarem e verificarem se essa opção está ou não disponível. Então, eu vou acessar o meu painel de controle do Windows aqui, então Control Panel. Uma vez dentro do Control Panel, vocês vão na parte de Programs and Features. O meu está em inglês, se de vocês estiver em português também não é muito difícil entender qual que é a opção aqui, né? Programas e funcionalidades, sei lá, alguma coisa assim. Dentro, clica, né, então nessa parte do Control Panel e aí vocês vão nessa opção aqui, né, ativar ou desativar funcionalidades do Windows. Então clica aqui. Ele vai criar uma lista, né, das opções que já estão instaladas e das opções que ainda você pode instalar. Você pode ver que tem uma série aqui. Novamente, se vocês estiverem rodando a versão Home, por exemplo, muitas dessas opções que vocês estão vendo aí talvez não estejam disponíveis. Mas eu acredito que a parte do Linux, por exemplo, vai estar, né? Então, vocês têm que scroll lá para baixo. E aqui embaixo vocês vão ter essa opção aqui, que é o famoso WSL, Windows Subsystem for Linux. De novo, isso daqui é para ser encarado mais como um container dentro do Windows, não é uma máquina virtual, ele não usa nem 1/10 dos recursos de uma máquina virtual, então é muito leve e roda muito bem, é muito rápido, quando você ativa, você quer rodar isso, ele já aparece na sua tela como um shell nativo do Windows. Então vocês têm que habilitar essa opção aqui. Tá? Então, Windows Subsystem for Linux tem que vir aqui e ticar no meu, claro que já está ativado, mas é isso que vocês precisam fazer para ter essa funcionalidade disponível e depois tem que instalar o sistema que vocês querem. Eu vou instalar um aqui com vocês, mas, enfim, é bem simples o processo. Aproveitando que a gente está nessa tela, eu queria mostrar para vocês essa opção também, Windows Sandbox. Isso daqui eu tenho quase certeza que só está disponível para a versão Professional, acho que não existe essa opção para Home. Mas, novamente, não tenho certeza, e é muito interessante também. Esse, em si, é uma máquina virtual. O legal disso é, você, por exemplo, baixou algum arquivo do e-mail ou da internet, ou você tem algum link que você quer clicar, mas não tem certeza se é malicioso, se não é. Essa opção do Sandbox, ele habilita uma máquina virtual onde você pode então fazer os testes, né? Você pode copiar arquivos para essa máquina virtual de forma bem simples, você pode testar, e o legal é que se tiver alguma coisa relacionada a vírus, malware e etc., ele vai ser instalado dentro dessa máquina virtual, e assim que você fechar essa máquina virtual, todas as configurações são deletadas automaticamente, por isso o nome Sandbox. Nada do que você faz nela é salvo. Né? Então, ela é uma máquina virtual apenas para ser usada nesse esquema de verificações e etc. Porque nada que você fizer nela vai ser salvo quando você fechar essa máquina. Eu vou fazer uma pequena demonstração dela também, só para vocês verem, tá bom? Então vamos lá, ativa então essa opção do Subsystem for Linux, clica OK. Ele vai então instalar vai ter um processo de instalação dessa ferramenta, ele vai pedir para você restartar o seu computador depois, tem que fazer o restart, senão ele não vai ser ativado. Uma vez que você esteja então com essa opção ativada, o que você vai fazer? Você vai no Windows Store, ou Microsoft Store, ou sei lá como que chama. Então,
vocês veem que o Windows não é muito minha praia, né? Mas Microsoft Store, né? Clique então em Microsoft Store, muito parecido com o que você tem em Android, etc. Né? Então vem aqui em pesquisar e digita Linux. E ele vai mostrar então para vocês todas as opções suportadas dentro desse contexto do WSL. Então aqui vocês têm o Ubuntu genérico, né? Você tem o Kali Linux, você tem o Ubuntu 20, o Ubuntu 18, o SUSE, Debian e assim por diante. Eu acho que na verdade são essas as distros, não é assim por diante, tem só essas. Né? Então, quer dizer, é bastante até. Você tem Debian, SUSE, Ubuntu, Kali, tem até bastante opção aí. Eu estou com uma instalada já, que é a 2004, como vocês podem ver está instalado aqui, né? Então eu vou baixar o Kali agora para instalar, até porque eu uso de vez em quando, então é bom ter. Então vamos clicar aqui no Kali. Ele vai fazer um download, né, como se fosse, no meu caso eu não sei se já está baixado ou não, mas vamos ver aqui, acho que ele vai baixar, né? Então ele vai começar a baixar o sistema. Não é muito grande, se não me engano, em torno de 300 megas, alguma coisa assim, ou seja, é até bem menor do que uma instalação que você faria do zero, baixando a ISO da internet, assim por diante. Tá vendo? 180 megas, o que comprova, né, o argumento de que isso é baseado em containers, né? Então existe aí uma plataforma de containers da Microsoft e basicamente esse sistema roda dentro dessa plataforma. Não é, novamente, uma máquina virtual, é bem diferente do contexto aí em termos de arquitetura, né, do que é uma máquina virtual. O Sandbox é uma máquina virtual, eu vou mostrar para vocês depois o Sandbox. Então já baixou. Ele está falando aqui, então, para iniciar, ou aqui embaixo, né, mas eu vou clicar aqui em iniciar. Ele vai fazer a instalação, né, deixa eu... Ele está meio translúcido aqui, porque eu deixei assim, mas dá para ler, eu acho. Né? Então ele vai pedir como se você estivesse instalando o sistema mesmo. Né? Então eu vou colocar aqui meu nome, Marco, vai pedir uma senha, né? Então eu vou colocar minha senha aqui. E pronto, né? A instalação foi feita com sucesso. Então aqui eu estou no meu DOS, claro. Né? Então eu vou fechar aqui o DOS, a instalação foi feita, significa que se eu vier aqui no meu menu iniciar, agora deve ter um Kali, uma opção do Kali ali. Vamos ver? Aparece aqui para mim, tá vendo? Então eu vou até colocar ele no meu Start. Richie. Cachorro. Do lado aqui do meu Ubuntu, que já está aqui. Clicar no Kali. Na verdade eu já estava no Kali. Né? Esse aqui é o Kali. Então aqui eu tenho, né? Basicamente eu estou dentro do meu Kali Linux aqui. Tem os comandos, né, que o Linux basicamente permite. Né? Eu posso instalar ferramentas aqui dentro, posso usar as ferramentas do Kali também para fazer, por exemplo, pen testing e o que quer que seja. Eu posso fazer o update usando os mesmos comandos que você usaria tradicionalmente. Você pode mudar a senha de superusuário, né? Então, se você tentar, por exemplo, acessar como superusuário aqui, ele vai pedir uma senha que você não tem a menor noção de qual é. Não é a mesma que você setou no começo. Tá vendo? Eu estou usando a mesma senha aqui, ele vai reclamar falando que não funcionou. Como que você altera a senha superuser? Você vai usar o sudo e o comando password. Né? Então, ele vai pedir a senha que eu estou usando para o meu usuário atual. E aí ele vai pedir a nova senha para o usuário root. Né? Então eu vou usar a mesma senha que eu usei para o meu usuário aqui, até porque isso daqui é um ambiente controlado. Né? E agora então eu posso logar como superusuário. Certo? Aqui no Kali Linux, normalmente é o que você quer. Né? Você precisa, para muitas das ferramentas funcionarem do jeito que deveriam, você precisa estar em modo superusuário. Do contrário, não funciona como esperado. Tá? Então, novamente, isso era só para mostrar para vocês. Posso dar um update aqui, apt update. Né? Ele vai buscar nos repositórios oficiais. Você pode ver que ele está buscando aqui no repositório oficial do Kali. Né? Ele não está indo buscar em nada da Microsoft ou alguma coisa assim. E aí o upgrade para atualizar o sistema também funciona perfeitamente. Enfim, é um Linux dentro do Windows, rodando numa forma aí de container. E muito leve, muito light, não ocupa recursos. Então, se você realmente for olhar os recursos utilizados, né, pelo WSL, você vai ver que ele nem toca a CPU praticamente. Né? Então, na verdade, o que está gastando um monte de CPU aqui no momento é a gravação que eu estou fazendo no Camtasia, né? Mas olha aqui o Kali, 0% de CPU.
Né? Então, novamente, é muito legal, muito útil. Eu acho que vale a pena vocês, se vocês gostariam de rodar alguns aplicativos ou utilitários do Linux dentro de uma máquina Windows sem ter que instalar um VMware Workstation ou alguma coisa assim para rodar, ou usar o Hyper-V mesmo da Microsoft para instalar, né, uma máquina virtual Linux, que dá muito mais trabalho, ocupa muito mais espaço em disco e ocupa muito mais recursos, né, do sistema, CPU, memória, etc. Esse é um caminho muito simples de vocês conseguirem isso, e novamente vocês viram que tem uma série de distribuições interessantes ali para vocês trabalharem, e dá para rodar Ansible, dá para rodar um monte de coisa dentro desse sistema, né? Ele enxerga os seus diretórios nativos do Windows também, então não é que isso daí é uma máquina virtual, não fala com o meu Windows, nada disso. É como se fosse um prompt mesmo, né, dentro do seu Windows. Você consegue enxergar todos os diretórios que o Windows tem, você consegue navegar pelos diretórios, você consegue ter acesso à internet, como eu estou mostrando aí, fazendo a atualização do sistema, e assim por diante, tá bom? Bom, isso então era uma coisa que eu queria mostrar para vocês. A outra agora é o Sandbox, né? Então o Sandbox eu já estou com ele instalado também. Novamente, para vocês terem essa opção, vocês têm que fazer a ativação, né, desse recurso dentro do Control Panel, como eu mostrei antes para vocês. Uma vez que vocês instalem isso, o Sandbox vai aparecer no menu iniciar de vocês, tá? Então, vou clicar aqui. Então, essa é uma máquina virtual de fato, né? Então, está usando o Hyper-V aí do Microsoft para então criar essa máquina virtual, mas vocês percebam que é uma versão light, né, de uma máquina virtual, vamos colocar assim. Também usa muito pouco recurso do sistema, não é 0% de CPU, usa obviamente CPU, mas é bem light e bastante responsivo, né? Então é muito eficiente em termos de utilização dos recursos, rápido e etc. Ainda está no processo aí de subir todos os processos, etc. Então demora um pouco no início, assim como qualquer máquina virtual, mas uma vez que esteja com tudo up and running, aí fica bem tranquilo de você trabalhar com ela. Suporta copy and paste, né? Então eu posso, por exemplo, pegar, sei lá, tem algum aplicativo aqui que eu baixei da internet e eu estou achando que pode estar infectado, pode ter algum vírus ou alguma coisa assim, então eu posso vir aqui, por exemplo, e copiar esse arquivo, né? E colar ele aqui dentro da minha máquina virtual e executar ele aqui dentro desse sandbox sem risco nenhum de afetar, por exemplo, a configuração ou os arquivos da minha máquina real. Então, é um ambiente totalmente sandboxed, né, ou seja, isolado, e ele controla, basicamente, qualquer ação maligna, né, de malwares e etc. Tá? Então, ele não deixa isso sair de fora desse container, e, enfim, bastante útil. Assim que você fecha essa janela, todo o conteúdo da máquina virtual é trashed, né? Então não sobra nada, ele faz o dump de tudo, ele limpa o disco virtual e quando você reinicia o sandbox ele começa do zero, sem nada do que você fez anteriormente. Então não adianta ficar gastando tempo instalando um monte de coisa nisso, porque assim que você fechar a janela ele vai fazer a limpeza geral e quando você startar de novo ele reseta e começa do zero. Não que você não possa instalar nada, você pode, fazer a instalação de qualquer sistema que você queira, novamente para fazer testes, etc., funciona perfeito, mas só enquanto a janela está aberta. Quando você fechar essa máquina virtual, toda a configuração, instalações, etc., vai para o lixo, você perde tudo, que é exatamente o conceito de um sandbox, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Então, como vocês viram, tem bastante coisa legal aí dentro do Windows da versão 10, as versões mais recentes, né? O Sandbox também apareceu somente nas atualizações mais recentes do Windows 10. Não tinha antes. O Sandbox particularmente é bem recente. O WSL, né, que é o Linux, ele já existe há algum tempo, talvez aí uns 2 anos, talvez até mais. Então precisa só ter certeza que você está com os updates certos no seu Windows para ter essas opções ativas. Tá? No começo o WSL tinha uma série de incompatibilidades, então, por exemplo, alguns comandos de interface não funcionavam bem, não tinha como esse container do Linux acessar a parte de hardware do Windows, então gerava alguns problemas, eles com o tempo foram corrigindo isso, ainda tem algumas limitações, mas a maior parte delas vão sendo corrigidas conforme novas atualizações do sistema aparecem. Tá? Então o WSL hoje em dia, na minha opinião, está muito estável, muito bom, muito fácil de trabalhar também. Tá, então só em termos de título de curiosidade aqui para a gente ver o uso de recurso, né? Vamos ver como é que está
Você está vendo que também 0% aqui, tudo bem, não estou fazendo nada com ela, né, mas tem uma utilização um pouco maior de memória, ainda assim muito pequeno, né, 43 MB de memória sendo utilizado, enfim, bastante leve essa opção. Eu diria que isso aqui também está mais próximo de ser um container do que uma VM em si, né, ou seja, você não precisa ativar o Hyper-V, por exemplo, para rodar o Sandbox, né, então, só para mostrar para vocês aqui, a título de curiosidade, né? Quando vocês vão aqui em ativar e desativar as funcionalidades, Hyper-V no meu caso está ativado porque eu uso para outras coisas, mas não é obrigatório. Você não precisa ativar o Hyper-V para ativar o Sandbox. Então, aí eu fico na dúvida qual que é a arquitetura, né, que a Microsoft está usando para fazer essa máquina virtual, entre aspas, né? Não sei se de fato é uma VM ou se é um container, novamente, né, que foi criado dentro do Windows. Eu acho que eu estou mais inclinado para ser um container pela utilização de recursos que a gente acabou de ver, muito baixo para ser uma VM. Enfim, funciona muito bem, eu já usei isso em várias ocasiões, né? Às vezes clicando em links, por exemplo, que eu considero um pouco suspeitos, não quero ter o risco de ter minha máquina infectada, nada disso, então eu eventualmente faço isso dentro da máquina Sandbox. E execução de aplicativos também, de executáveis, enfim, qualquer coisa que eu considere relativamente suspeita, eu jogo para dentro dessa sandbox e faço toda a inspeção dentro dela para evitar qualquer para não afetar a minha máquina real, né? Antes disso eu tinha que usar de fato VMs, né? Então usava ou VMware Workstation, alguma coisa parecida com isso, para então fazer esses testes e afim. Então fica sendo uma opção interessante para vocês, se vocês tiverem afim. Quando você fecha aqui, ele fala, né, que todo o conteúdo que você jogou aqui dentro vai ser descartado, inclusive configurações, customizações, etc. Vai tudo para o lixo, né? Então se você tiver ok com isso, clica, ele fecha e acabou. Tá? Recursos liberados. Ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.